Muito boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Sejam bem-vindos à edição dos destaques do BN na Tela desta terça-feira, 1º de outubro de 2019. Nós começamos falando sobre um caso inusitado que aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho aqui da Bahia na manhã desta terça-feira. Uma das sessões previstas para acontecer hoje não foi realizada por falta de quórum. Até aí, tudo muito comum. Acontece isso nos tribunais, nas cortes superiores, a ausência de desembargadores e ministros. A situação inusitada é que dos 5 membros dessa turma, 3 foram afastados pelo Conselho Nacional de Justiça na última semana e, por conta disso, a sessão teve que ser adiada, teve que ser suspensa. Dos 5 membros, apenas 2 não são investigados pelo Conselho Nacional de Justiça num esquema de um eventual esquema de venda de sentenças no âmbito da Justiça do Trabalho. Após a suspensão dessa sessão, o próprio Tribunal Regional do Trabalho já definiu quem são as 3 pessoas que vão atuar como desembargadores temporários. Esse termo não existe, mas é só para facilitar o entendimento. Os nomes você confere na coluna Justiça aqui do Bahia Notícias. Outro destaque do BN na Tela desta terça-feira vai para uma entrevista concedida pelo comandante-geral da Polícia Militar, Anselmo Brandão, ao programa Isso é Bahia, da Tarde FM, uma parceria entre o Jornal à Tarde e o Bahia Notícias. Nessa entrevista, o coronel Anselmo Brandão falou sobre investimentos em aprimoramento da tropa e garantiu que os PMs baianos atiraram ao menos 100 vezes nos últimos 12 meses em treinamento, tá, gente? Segundo o coronel Anselmo Brandão, os policiais tiveram a oportunidade de atirar para treinar uma das situações que ele disse que os policiais seguem em constante treinamento. O comandante também falou até sobre a aquisição de pistolas Glock, que segundo ele é a pistola mais avançada do mundo e o primeiro lote com 10 mil pistolas está prestes a chegar aqui no estado da Bahia, numa referência aos investimentos que o governo do estado tem feito na corporação. Durante a entrevista, Anselmo Brandão também minimizou a possibilidade de uma paralisação da categoria. Agora, no mês de outubro, os policiais devem se reunir em uma assembleia para definir se vão ter um movimento paredista ou não. Lembrando que há uma discussão, inclusive, sobre a legalidade dessas paralisações de policiais militares. O comandante garantiu que mantém conversas próximas aos comandados e aí, por conta disso, ele acredita que não vai haver uma greve. O Anselmo Brandão ainda criticou tangencialmente o uso político da categoria por figuras como o deputado Soldado Prisco, apesar do Anselmo Brandão ter dito que não comentaria diretamente sobre a atuação desse deputado estadual que esteve à frente da última greve da Polícia Militar em 2012, 2013, eu não vou saber exatamente quando. Outro destaque do BN na Tela desta terça-feira vai para o levantamento feito pelo Bahia Notícias e pelo Instituto Séculos Análise e Pesquisa sobre a corrida eleitoral em Lauro de Freitas. A prefeita Moema Gramacho, que deve ser candidata à reeleição, lidera as intenções de voto com 31,58% das intenções. Em segundo lugar, aparece o ex-vereador que enfrentou a Moema Gramacho nas eleições de 2016, o Matheus Reis, com 17,46% das intenções de voto. E colado com ele está Mirela Macedo, deputada estadual, que foi eleita vice-prefeita de Moema Gramacho em 2016. Ela tem 14,83% das intenções de voto. Matheus e Mirela estão em empate técnico. A pesquisa ouviu 518 pessoas
entre os dias 21 e 22 de setembro e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados da pesquisa espontânea e da avaliação da gestão da prefeita Moema Gramacho, você encontra na coluna Municípios aqui do Bahia Notícias. Outro destaque desta terça-feira vai para uma decisão da Justiça Federal que suspendeu uma liminar de primeira instância que proibia o beneficiamento de carne de jumento na região de Itapetinga. Essa medida da Justiça Federal tomada agora mudou uma liminar que foi concedida em dezembro e que, segundo produtores, já teria causado desemprego de pelo menos 150 pessoas. Associações de proteção de animais denunciaram maus tratos no beneficiamento de jumento na região de Itapetinga e essa decisão que suspendeu a liminar vai permitir a volta do beneficiamento da carne de jumento e a exportação dessa iguaria que é muito apreciada principalmente no Oriente, nos países orientais. Aí ainda tem um destaque da coluna Esportes, que o Esporte Clube Bahia anunciou que não vai vender ingressos para a torcida visitante do Atlético Paranaense no confronto válido pela 23ª fase do Campeonato Brasileiro. Oi? Rodada, desculpa, não é fase. Obrigado, Gabriel Rios. O confronto é válido pela 23ª rodada, acontece na Arena Fonte Nova no próximo sábado, às 8 da noite, 7 da noite, obrigado. Essa não cobre esportes, aí dá nisso. O clube está agindo com a mesma medida que o Atlético Paranaense tomou em Curitiba durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aí agora tem outros dois destaques de última hora. A Vancy Aeroporto anunciou que a fachada do Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães não vai ter mais o nome Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães. Calma, não vai voltar também a ser Aeroporto 2 de Julho, que é uma briga bem antiga da população baiana. A fachada do aeroporto vai ter agora Salvador Bahia Airport e o nome oficial Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães vai aparecer apenas nas documentações oficiais do equipamento do aeroporto. E o último destaque desta terça-feira, de última hora, é que o relator do processo do bunker de 51 milhões, encontrado aqui em Salvador, o Luiz Edson Fachin, ele votou na segunda turma do Supremo Tribunal Federal para a condenação por práticas criminosas do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do irmão dele, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, do empresário Luiz Fernando e também do ex-assessor dos irmãos Vieira Lima, Job Brandão. Os detalhes você pode acompanhar aqui no Bahia Notícias ao longo da nossa programação. Agora a gente vai para a última parte, quando a gente interage com os leitores. Paulo Vitor Nadal nos ajudando, obrigado, Paulinho. Alice Felipe Sic falando conosco, Márcia Rios dando boa noite, um beijo para ela. Vanusa Coelho, o Alex Bahia, saudações tricolores, está dizendo que o Bahia está rumo à Libertadores, está feliz com o resultado de ontem. Gildeide Mendes, boa noite. Fernando falando que a Bahia é linda. Robinilson Teles perguntando, ele que é do Calabetão, perguntando, afinal, Lula sai ou Lula não sai? É uma discussão que ainda vai aparecer nas páginas de jornais, nas páginas da internet nos próximos dias. Aguarde. Israel Sanz e Wellington Silva dos Santos interagindo com a gente. Silvana Oliveira falando que está muito calor em Caculé, um beijo para ela. O Israel Sanz está observando que tocaram a campainha aqui do Bahia Notícias no meio do live, no meio do beijo na tela, para tentar me desconcentrar. Rosângela Cardoso dando boa noite, um beijo para ela de Porto Seguro. Hélio Sampaio falando de Santa Inês. O Bruno Belli está mandando um abraço aqui para o Gabriel Rios. Márcia Rios falando, entramos no Outubro Rosa, campanha para a questão do câncer de mama, uma campanha bem bacana. O José Albiraci está falando aqui sobre Ângelo e Diego Coronel, está falando aqui sobre uma demissão dele na Coração FM. Tem mais aqui Bruno Braga, Vera Azevedo, Cristiane Coelho falando de Jaguaquara, Mari Rodrigues dizendo que chegou atrasada. Daqui a pouco você consegue assistir o live de novo na íntegra. A Jane Cardoso falando com a gente também. E o Israel Sanz está pedindo para falar sobre a desavença entre Rui e Wagner, a possível desavença
Isso você pode encontrar no meu artigo que foi publicado às 7h20 da manhã aqui no Bahia Notícias. Bom, o BN na Tela fica por aqui, nós voltamos amanhã às 18 horas com as principais informações do dia. Mas se você quiser saber tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, não deixe de acessar bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.